E passávamos rapidamente para a próxima apresentação com o professor António Fernandes Coelho, que é professor no Departamento de Engenharia Informática da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e que estará acompanhado por António Valente e Filipe Santos. Muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite. É um prazer estar realmente aqui com os meus colegas para podermos participar neste congresso sobre a região que tanto nos dá prazer, digamos assim, e é tão relevante para a nossa economia. É realmente muito interessante. Portanto, gostei também de cumprimentar todos os presentes e que estão a assistir a esta conferência. Eu partilhava aqui o ecrã. Começava por partilhar o ecrã. Para poder... São figuras muito feias. Só um momento, peço desculpa. Não está aqui a aparecer. Bom, eu peço para o meu colega para fazer essa partilha da apresentação dele. Bom, meu nome é António Coelho, sou professor associado de congregação do Departamento de Engenharia Informática da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e sou também diretor do doutoramento em médias digitais, que é um doutoramento que se foca exatamente no processo de transição digital através de abordagens interdisciplinares, que é um dos pontos que eu penso que é fundamental nesta transição do setor vitivinícola, particularmente no Douro. E, portanto, eu sou investigador de Inesctec e também nessa qualidade estou aqui como coordenador da área de computação gráfica em ambientes virtuais e temos desenvolvido vários projetos de consultoria e desenvolvimento, particularmente nos sistemas de informação e muito especificamente na vitivinicultura. Uma das áreas mais relevantes é, sem dúvida, os sistemas de informação geográfica, permitindo ter, obviamente, um controle da produção, do património, das licenças, da certificação, e desde 2007 que temos esta colaboração e intervenção na região. Diria que na minha apresentação, o meu foco principal atualmente na investigação é a criação de equipas multidisciplinares para ultrapassar estes desafios complexos associados à transição digital. No entanto, essa transição digital deve ser sempre tendo em consideração que o ser humano é o foco dessa transição. Ao contrário de outras revoluções que têm impactado a sociedade e a economia, esta última revolução, esta última vaga, digamos assim, tem focado sobretudo no ser humano e a capacidade de nós aumentarmos a capacidade de produção do ser humano e até o seu bem-estar. E esse é o nosso foco. Bom, comigo nesta apresentação tenho também o professor António Valente, que é professor associado com a ligação do Departamento de Engenharia da UTAD, é também investigador sénior do Inesctec, tem um percurso que se iniciou em 94, com a sua licenciatura em Engenharia Eletrotécnica na UTAD, depois em 97 o seu mestrado, e mais recentemente, em 2003, o grau de doutor na área dos microsistemas para a agricultura. Portanto, tem um trabalho já muito vasto nesta área da agricultura e particularmente na região do Douro. Foi também diretor do Departamento de Engenharias de 2013 a 2017 e os seus interesses profissionais são em sensores, IoT, microcontroladores, sistemas embebidos e robótica com foco nas aplicações para a agricultura. Tenho também comigo o professor Filipe Santos, que é o responsável pelo Laboratório de Robótica e Internet of Things na agricultura e silvicultura de precisão inteligente do Inesctec, onde lidera vários projetos de ID em curso relacionados com esta robótica para a agricultura e silvicultura. Também tem um curso académico iniciado com uma licenciatura pré-Bolonha em 2003, na área de Engenharia Técnica e Informática, e depois concluiu com o doutoramento em Engenharia Técnica e Informática também na FEUP, na Universidade do Porto. A sua paixão profissional é desenvolver robôs e máquinas autónomas para resolver problemas reais, desejos e necessidades da nossa sociedade e contribuir para a autossustentabilidade e equidade da economia global.
Atualmente, o seu foco está no desenvolvimento e pesquisa de soluções robóticas para o setor agrícola e florestal, onde é necessária uma maior eficiência para a nossa autossustentabilidade mundial. Portanto, temos aqui dois colegas que têm uma atividade muito longa nesta área do setor vitivinícola e que gostaria então de passar-lhes a palavra para poderem focar um bocadinho naquilo que têm sido os projetos que têm desenvolvido neste setor, na transição digital do setor vitivinícola. Passei a palavra ao professor António Valente, a quem agradeço a sua participação, é um prazer estar consigo nesta sessão, que nos vai apresentar também um dos projetos mais recentes nesta área. Muito obrigado. Aproveito para cumprimentar toda a audiência e agradecer também o convite para expor o meu trabalho. Vou passar a partilhar a minha apresentação, que espero que já estejam a ver. E, portanto, como o professor António Coelho tinha falado, tinha mencionado, eu trabalho na área de sensores e sensores, basicamente sensores para a agricultura. E, ultimamente, o que se tem falado bastante nos sensores para a agricultura é no IoT, no Internet of Things, ou seja, ter muitos sensores, em vez de termos só uma estação de aquisição de dados, estação meteorológica, termos vários sensores espalhados pela vinha. Na região do Douro isso ainda mais importante porque o terreno é muito heterogéneo, portanto ter vários sensores será melhor. Mas para que isso aconteça é necessário ter uma rede de comunicações. E, portanto, o que eu vos vou falar é basicamente nessa rede de comunicações. E, portanto, ora bem, então como é que se poderá processar e elaborar essa rede de comunicações? Se estivéssemos a falar de uma estufa, era uma coisa já relativamente simples e bastante comercial. Podíamos utilizar Wi-Fi, podíamos utilizar Zigbee, podíamos utilizar muitos protocolos de comunicação, mesmo utilizar comunicação pela rede elétrica, porque estamos num ambiente pequeno. Quando entramos numa pequena quinta, o Zigbee ainda continua a poder ser utilizado e podemos utilizar depois já algumas comunicações vamos chamar assim, longa distância, como o 2G, 3G, o 5G, que ainda não existe, mas poderá vir a existir, o LTE de machine, e depois o Sigfox, o NB-IoT, e essencial, e em especial o LoRaWAN. E o LoRaWAN e estas Sigfox e NB-IoT são tecnologias recentes que
podem ser utilizadas tanto numa pequena quinta como numa quinta como numa floresta. Aqui temos digamos o balanço entre o que se gasta em termos de potência e em termos de velocidade de transmissão e de quantidade de dados a transmitir e a distância. Reparamos que estas novas redes, que as Low Power Wide Area Networks, como o Sigfox, o NB-IoT, o LTE-M e o LoRaWAN, têm esta particularidade, transmitem a grandes distâncias, e nós já vamos ver o que foi conseguido num trabalho de teste feito no Douro, mas em troca dessa grande distância e desse temos o pequeno volume de dados a transmitir e a baixa potência também. Não dá para transmitir vídeo, não dá para transmitir som, mas dá para transmitir os dados de temperatura e umidade do solo, vários dados, velocidade do vento, precipitação, e vários dados que não necessitam de grande taxa de transmissão. E, portanto, como vocês podem analisar aqui neste gráfico, a cobertura e o grau de penetração deste tipo de redes e o consumo de energia tem uma grande vantagem para estas redes, o que faz com que possamos colocar sensores completamente autónomos a transmitir os dados para esta rede. Dificuldade é que é necessário esta rede, pode ser uma rede privada ou uma rede pública, ou seja, pode ser uma entidade pública, lembrar das três que existem, das três que existem que fazem disto um negócio, como é o caso da Mel, Vodafone, a nós, portanto, podem ter estas redes. No caso da NB-IoT, eu sei que a Mel está interessada em utilizá-la, mas a Sigfox foi autorizada, há uma empresa que foi autorizada a ter a Sigfox, só que pouca utilização é feita. O NB-IoT existe essa particularidade de ter operador. O problema destes tipos de redes é que precisa de cartão, precisa de assinatura. O LoRaWAN pode ter uma operadora, cá em Portugal acho que nenhuma operadora está ainda ou tem planos para a utilização do LoRaWAN. Eu sei que nos países do centro da Europa já existem operadoras com esta rede, e ela tem a particularidade de poder ser privada, ou seja, qualquer pessoa pode. Aliás, nós temos agora um projeto com a Quinta do Crasto e tem lá uma rede de LoRaWAN. E, portanto, basicamente, a rede precisa de uma gateway, portanto, os sensores transmitem para uma gateway. Essa gateway está ligada por um cabo, ou por GSM, ou por um cabo de Ethernet, está ligada a um servidor, e depois a gente terá um acesso a todos os dados, depois estão associados as aplicações e todos os dados dos sensores. A gateway que foi utilizada para esta experiência, aliás, foram 3 gateways que foram implementadas, foi esta da RAC Wireless, e, portanto, é de 16 canais, portanto, são dados, tem transmissão por GSM, portanto, utiliza o 4G, e, portanto, o custo aproximadamente dela é de 600 euros. Depois, se for necessário colocar num sítio, uma particularidade que a gente teve nesta implementação é que tínhamos de ter acesso à corrente elétrica. Se for colocado em sítios onde não há acesso à corrente elétrica, são mais 500 euros para o painel solar e para as baterias. Depois também construiu-se para testar uns nossos sensores. Basicamente, o nosso sensor, uma coisa pequenina e tem uma particularidade. Neste caso, este sensor tinha um protocolo SDI 12, que é muito utilizado em sensores para a agricultura. Este é o nosso sensor, vocês podem ver. A placa que está do lado direito foi desenvolvida por mim. A outra não, a outra é uma placa comercial. E, portanto, a implementação foi feita com estas limitações. Portanto, havia necessidade, como eu tinha dito há bocado, de ligação à rede elétrica. Não é obrigatório, mas era as limitações que tinha na altura. Também
na altura tinha que ter um local acessível, porque, para a implementação, também não é uma obrigatoriedade, mas era importante na altura. Também só tinha 3 gateways disponíveis e também só tinha 9 nós sensores. E tentei arranjar pelo menos um local com sensores, colocado sensores, mas que não tivesse uma gateway por perto. E, portanto, foram implementadas as 3 gateways, uma na Quinta do Crasto, que ainda lá está, uma em Galafura, podem ver a capela, foi colocada ali na capela, não é o melhor sítio, foi o sítio possível por causa do acesso, tinha ali a varanda, mas não é o melhor sítio, como vocês podem ver, só está 180 graus, está na parede. E outra foi ali na Quinta do Seixo, também não está nas melhores posições, como vocês podem ver, mas era a posição que era possível e as partes que eram possível de fazer. Ali vocês podem ver as distâncias entre as gateways. Entre Galafura e a Quinta do Castro são 3,75 km em linha de vista e entre a Quinta do Castro e a Quinta do Seixo são 6,25 km em linha de vista. Os sensores foram colocados, os nossos sensores, vocês podem ver, são nossos sensores pequeninos, foram colocados na Quinta do Crasto e eles foram colocados com o sensor alguns com um sensor de umidade do ar e de temperatura e outros foram colocados com o sensor da aerometer para o solo. Portanto, foram esses sensores. Não é nada especial, porque o importante aqui não eram os sensores, nem os dados, era importante era a rede de comunicação que foi feita. Portanto, foram colocados na Quinta do Crasto, onde tinha uma gateway, foram colocados na Quinta do Seixo, onde tinha perto uma gateway, e foram colocados na Quinta do Infantado, que era uma da Quinta foi colocado, onde não tinha nenhuma gateway. E, portanto, estas foram as distâncias de transmissão. Houve um sensor na Quinta do Seixo que, além de transmitir os dados, porque depois os sensores transmitem os dados para as gateways, independentemente eles transmitem para as gateways, pode ser para uma perto, para uma longe, depende do coisa, eles transmitem e as gateways recebem. E houve um sensor na Quinta do Seixo que recebeu os dados um sensor na Quinta do Seixo, além de receber os dados da gateway da Quinta do Seixo, a gateway da Galafura também recebeu. Portanto, estamos a falar de uma distância de transmissão de 9,8 km em linha de vista. Okay. Este é o mapa. Eu depois, um sábado, por acaso dava um tempo razoável, portanto, estas coisas dependem depois também de como estiver a parte atmosférica. Mas reparem, este é o mapa que foi feito. Eu andei com o carro, portanto, aqui vocês só podem ver os sítios com estradas e ver o mapa de cobertura, tentar ver a cobertura. E reparem das gateways, tanto a gateway da Galafura como a gateway da Quinta do Seixo. Estes são os lados onde eu andei com o carro, com um sensor, com o GPS, e deu estes resultados todos. Portanto, todos estes lados que vocês podem ver tiveram cobertura. Como vocês podem ver aqui, esta é a cobertura das duas gateways, mais uma vez onde há estrada, foi os pontos onde há estrada, e não é, o carro vai em andamento, portanto vai havendo alturas, a transmissão não é feita em contínuo, digamos assim, o teste não é feito em contínuo, mas dá para ver uma ideia aqui só duas gateways, porque entretanto a gateway da Quinta do Crasto deixou de funcionar por falta de cobertura. Houve aí uma falha de cobertura GSM, mas podem ver a cobertura e, portanto, com gateways, com não muito investimento, consegue-se ter uma cobertura de quase toda uma boa zona da região de Marcada do Douro e, portanto, fazer com que os sensores colocados possam enviar os dados para se ter a utilização. Se vocês quiserem depois saber mais, podem me enviar e-mails e eu terei todo o gosto em responder. Muito obrigado. Então, muito obrigado. Foi uma excelente apresentação e esta é uma demonstração clara da capacidade da tecnologia ao nível das redes de sensores de nos permitir ultrapassar alguns dos desafios da região, que no fundo contam com
a dificuldade na acessibilidade, a dispersão geográfica das parcelas de vinha, e, portanto, com estas redes de sensores nós conseguimos ter a informação em tempo real e adequada, por exemplo, às alterações climáticas, e podemos atuar muito mais rapidamente. E, portanto, eu acho que esta é uma das tecnologias que pode realmente também ser realmente muito relevante no incremento da produtividade na área, no setor. Eu passaria a palavra agora ao meu colega, o professor Filipe Germes dos Santos, que está em viagem, mas que não deixou de nos acompanhar aqui, para falar um bocadinho também dos projetos que têm em execução e das outras possibilidades e desafios que consegue ultrapassar também nesta região. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Eu penso que estarão a ouvir, certo? Perfeitamente, ok. Eu peço desculpa, mas não consegui conciliar a minha viagem com um tempo de paragem, portanto estou em viagem e por isso é que estou aqui no carro. Espero que as condições sejam ótimas para me ouvirem. Tendo em consideração que tinha 5 minutos para falar, não trouxe a apresentação, mas irei falar do que é que temos vindo a fazer no Inestec relativamente à maquinaria e sistemas de automação para a aplicação em vinhas de montanha. Esta é uma linha que surge em 2014, muito pela necessidade de termos uma área diferenciadora na área da robótica, no Inestec, e identificamos em 2014 que a agricultura seria um contexto de aplicação muito interessante para o desenvolvimento de investigação na área da robótica. E aí, em 2014, nasce a linha chamada Robótica IoT para a Agricultura e Floresta de Precisão, em que, nessa primeira etapa, o que fizemos foi identificar onde é que poderíamos ajudar a agricultura portuguesa e como é que poderíamos torná-la mais eficiente e mais precisa. Identificamos 3 contextos de aplicação muito relevantes para Portugal, que é o caso da vinha de montanha, onde produzimos o vinho do Douro, não é? E temos também as culturas protegidas, produção em contexto protegido, estufas, vulgarmente conhecidas por estufas, e a questão da manutenção da floresta, a limpeza florestal. E, portanto, aqui nestes 3 contextos que o nosso laboratório tem vindo a atuar. É claro que não podemos desenvolver tecnologia para todas ao mesmo tempo, até porque os recursos são escassos, e então escolhemos o Douro e o contexto do Douro para desenvolver e aperfeiçoar a tecnologia robótica. Fazemos isto alinhado em 4 objetivos. Primeiro, temos de ter robôs que sejam capazes de andar numa vinha e com sensores de proximidade, identificar o estado de grau de maturação, quer da uva, quer do estado da própria videira, e depois numa segunda etapa queremos, com estes dados que adquirimos do terreno, e como já foi referido pelo professor António Valente, todos os dados que colhemos do terreno serão mastigados posteriormente para a obtenção de cartas de prescrição de precisão, que depois são usadas por máquinas. Pronto. E no Douro, como é do conhecimento geral, os níveis de maquinização são baixos em comparação com outras realidades, e o que nós temos vindo é fomentar o desenvolvimento de máquinas que sejam mais inteligentes. E aqui surgem 3 novos objetivos, que é robôs que sejam capazes de fazer uma pulverização de precisão, sem grandes desperdícios, capazes de andar numa vinha e aplicar o produto no sítio certo, na quantidade certa, o produto exato e também na hora exata. E depois estamos agora a avançar, e já estamos nessa fase de desenvolver robôs para a pulverização, e estamos a avançar agora para 2 etapas seguintes, que é a questão da poda automática, porque queremos reduzir a necessidade da mão de obra e aumentar os níveis de capacidade de operação no terreno e a eficiência da própria vinha, ou seja, do próprio sistema como um todo. E estamos também a trabalhar na questão da colheita seletiva, que é um bocadinho um trabalho mais à parte, não é de tanta relevância, mas que temos vindo a desenvolver em termos de robóticos para a colheita seletiva. Neste momento contamos com cerca de 3 projetos na área da pulverização. Um deles é com a pulverizadores de rocha. Tivemos o prazer na semana passada, numa ação da Advid, apresentar este pulverizador no seu estado de protótipo a funcionar numa vinha, capaz de fazer uma pulverização de precisão e totalmente autónoma. Desta forma conseguimos reduzir o custo do operador e de máquina na vinha. E temos um projeto europeu, o Scorpion, que é liderado pelo Inestec, também com uma entidade que fabrica pulverizadores da Catalunha,
em que estamos a desenvolver tecnologias ainda mais avançadas, utilizando conceitos de polarização que usam produtos mais amigos do ambiente e técnicas de tratamento usando conceitos de ultravioletas para redução do uso de fitofármacos em contexto de vinhas. Outro tipo de projetos que estamos a desenvolver atualmente é robôs que são capazes de ir a uma estufa e fazer uma colheita de um tomate, e portanto estamos a desenvolver manipuladores que depois irão beneficiar os robôs que estamos a desenvolver para as vinhas, e no futuro iremos ter provavelmente robôs, diria eu, em 5, 10 anos, robôs que são capazes de ir à vinha do Douro e fazer uma poda automática e dessa forma reduzir o custo de mão de obra que temos nas vinhas. E, portanto, é este tipo de robôs que temos vindo a desenvolver, e penso que aqui o objetivo era apresentar o que é que está a ser feito e como é que poderemos ajudar a atingir uma vinha de precisão, ou uma vitivinicultura de precisão, melhor dizendo, e portanto é isto que temos vindo a contribuir, e portanto eu penso que já tomei aqui os 3, 4 minutos que me tinham dado, e portanto isto também é só para vos dar uma pequena perspectiva do que temos vindo a fazer. Muito obrigado. Temos aqui outra perspectiva realmente de como nós podemos ultrapassar os problemas da mão de obra escassa e especializada através dos sistemas robóticos autónomos. Portanto, temos aqui duas soluções, redes de sensores, temos também a integração desses redes de sensores em sistemas de informação geográfica e análise de Big Data espacial para poder extrair alguns padrões de atuação e também a possibilidade de ter robôs no terreno a auxiliar o ser humano na atuação direta, na pulverização, na poda, etc. Portanto, temos aqui várias soluções tecnológicas que podem realmente, particularmente em regiões como o Douro, em que realmente temos ali um tesouro vitivinícola muito grande, não é? E que precisa de ser aprimorado, e esta agricultura de precisão pode realmente ultrapassar estes desafios. Deixarei agora alguns tempos, agradecer aos meus colegas, e deixarei algum tempo para perguntas a qualquer um de nós. Professor, muito obrigado. Nós não temos nenhuma questão colocada na aplicação, mas não querendo abusar da minha prerrogativa de moderador, mas gostaria de colocar aqui uma questão. Na verdade, de alguma forma nós podemos dizer que na primeira parte desta sessão da manhã nós tivemos algumas soluções, digamos que mais clássicas, se é que o termo pode ser aplicado, para ultrapassar algumas das dificuldades que uma agricultura de montanha sempre apresenta, nomeadamente em termos da sua orografia, e retirar o máximo dessas características. A fascinante apresentação que os senhores professores aqui fizeram, no fundo, convoca-nos já para uma outra realidade, se quisermos, em que se conjugam não só a robotização como a denominada internet das coisas, que tantas vezes é associada de uma forma, eu diria, mais vulgar, se me é permitida a expressão, àquela imagem de o automóvel comunicar com o frigorífico para preparar o jantar, que sendo, enfim, interessante numa perspectiva mais folclórica, se me é permitida esta expressão, em termos práticos, enfim, creio que nenhum de nós ficará particularmente preocupado se a sua viatura não comunicar com o frigorífico e se o forno se recusar a avançar com as ordens que a viatura prontamente apresentou. Mas no caso, e sobretudo para nós que nos vemos tantas vezes com a dificuldade de acesso a rede simples no Douro, no fundo, esta combinação, se quisermos, de opções, nomeadamente com os gateways que o professor António Valente aqui apresentou, mas também a robotização do professor Filipe Santos, a pergunta que eu colocaria é esta: quando é que acham que esta possibilidade será viável, não numa perspectiva de exploração de casos de estudo, digamos assim, mas de uma utilização mais global, mais generalizada em toda a região de Mercado do Douro? Muito obrigado pela questão, é sem dúvida muito interessante. Eu passei já a palavra aos meus colegas, mas a principal questão aqui que foi levantada também pelos meus colegas foi exatamente a necessidade de uma infraestrutura. E, portanto, os projetos infraestruturais na região do Douro são essenciais, quer uma infraestrutura ao nível de dados,
para podermos ter acesso a toda a informação geográfica sobre a região e os dados de produção, etc. Quer também ao nível, por exemplo, da rede de comunicação, que o meu colega, o professor António Valente, falou também, que é essencial para poder, como disse, não é, transmitir essa informação para os sistemas de informação que controlam realmente a produção. Agora, não é preciso uma infraestrutura tão grande, ou um investimento tão grande como foi mostrado pelo meu colega António Valente, e realmente a partir daí também a robótica pode operar. Portanto, é preciso aqui uma infraestrutura ao nível da região que potencie esta agricultura de precisão. Mas eu passei a palavra ao meu colega António Valente e depois ao colega Filipe Santos para darem também a sua opinião mais precisa. A infraestrutura de telecomunicações não é muito complicada de se pôr já se quisessem, nos próximos meses ele iria para o terreno, não é aí a complicação. A complicação depois é uma entidade que faça a gestão do processo, porque colocar lá uma infraestrutura até nem é muito caro, porque, como eu disse, sei lá, por mais a torre, para colocar, estamos a falar de 2.000 euros por cada gateway, para cobrir a zona toda, não sei quantas é que seria, não foi feito esse estudo, mas não seriam necessárias muitas, mas depois é preciso toda uma infraestrutura que faça a manutenção da rede, porque não é feito por se não for feito por nenhuma operadora que já está habituada a fazê-lo, é preciso uma infraestrutura que o faça, e depois é preciso outra entidade que tome conta dos servidores. Isso poderia ser uma universidade, poderia ser o INESC, poderia ser uma entidade dessas, poderia ser o IVDP, uma entidade que fosse a detentora do serviço. Porque depois os dados, cada um depois faria com os dados o que bem entendesse. No meu ponto de vista, os dados depois deveriam ser públicos para um bem superior, porque os dados da quinta A poderiam não ser importantes somente para a quinta A, mas que os dados da quinta B, da quinta C, da quinta D, os dados no global seriam muito mais importantes para ter informação, porque ao agricultor poderá não interessar, ao viticultor poderá não interessar a temperatura que está naquela videira, mas poderá interessar depois a informação que aí advém, ou seja, que é necessário fazer um determinado procedimento porque irá acontecer qualquer coisa. Portanto, é mais um nível mais acima. Mas, como eu disse, se houvesse interesse, o projeto para o ano já poderia ter a rede toda, poderia estar tudo coberto. Agora é preciso, depois a parte de quem tomasse conta dos dados, quem fizesse conta da infraestrutura, mas a tecnologia está aí, está a funcionar. Bom, dando continuidade aqui à resposta curta, também não me alongando muito, devo dizer que a robótica há de ser uma realidade, e se é pergunta se há de ou não de ser uma realidade, e neste momento, a nível mundial, podemos contabilizar mais de 15 empresas ou startups que já produzem robótica, que no imediato poderiam atuar no Douro, e portanto, mais tarde ou mais cedo, há de ser uma realidade esta existência da robótica. E não só, há de haver também tratores, que é o passo intermédio, tratores mais inteligentes, que sejam capazes de absorver cartas de prescrição, que são produzidas por sistemas de apoio à decisão, e aplicar os produtos também de uma forma mais eficiente. De facto, é um bottleneck esta questão das comunicações. Acredito que com a evolução do 5G e o LoRa, né, porque são dois caminhos paralelos, cada um com a sua aplicação, não é, com o seu nicho de aplicação, irão ajudar a que depois os robôs tenham sempre a conectividade. Mas como já foi dito aqui há pouco, os robôs nem sempre vão precisar ter a ligação em permanência. Portanto, desde que exista um ponto de acesso onde ele possa descarregar os dados, ele poderá viver na Vinha do Douro sem 100% de cobertura da rede. E, portanto, eu diria que sim. Eu acho que a robótica vai ser uma realidade em breve. Esperemos que o mais rápido possível, não é? Porque isso poderá trazer grandes ganhos para os vitivinicultores. Claramente. E assim termina a minha entrevista.
Muito obrigado. Eu não sei se, entretanto, há mais alguma questão que gostassem de colocar aos três professores que hoje aqui tivemos a apresentar esta excelente comunicação. Sendo assim, resta-me agradecer a todos e desejar uma boa viagem ao professor Filipe Santos, presumo que por estradas do Douro e que com boa ligação de rede para que possa manter este acompanhamento desta sessão de trabalho. Muito obrigado a todos.